arquiteta e eu vou dar 7 dicas de como o espaço físico pode melhorar o clima organizacional e a produtividade da sua empresa. A primeira dica é com relação à iluminação. Como é que anda a iluminação da sua empresa? Você tem tido dores de cabeça no final do dia, sensação de areia nos olhos, olhos vermelhos? Porque cada ponto de trabalho deve ter uma iluminação específica e eficiente, a ponto de que você renda o melhor possível e que tenha um conforto visual adequado. Foi feito um estudo que cai 20% a produtividade de um funcionário se a iluminação não estiver adequada. Se você for destro, a tua iluminação deve vir pelo lado esquerdo, ou seja, oposto ao lado que você escreve. E se você for canhoto, pelo lado direito. Além disso, tem temperaturas de cor que vão de 2500 Kelvin a 5000 Kelvin, que vão diferenciar se é uma temperatura de cor mais azulada, mais quente, dependendo do efeito que você precisa. Além disso, deve-se prestar atenção no efeito estroboscópico, que muitas vezes a frequência da iluminação usada com a frequência de um aparelho de rotatividade pode causar aquele efeito que as coisas estão paradas. Um efeito realmente perigoso, dependendo da função que você exerce. Além da iluminação, que a gente deve aproveitar muito a iluminação natural também, que é a que mais se associa com a gente, que mais se integra com a gente deve pensar na acústica. A acústica, se ela não estiver bem resolvida no seu escritório, com elementos absorventes, com janelas acústicas onde tem muito trânsito, paredes acústicas onde você precisa de privacidade, o que acontece? Você acaba tendo que alterar seu tom de voz o tempo todo e ao mesmo tempo você não tem um pingo de privacidade. Às vezes você precisa fazer uma reunião, que é um assunto particular, e o escritório inteiro está ouvindo. E isso também tem solução. A norma fala que até 65 decibéis é um nível adequado, assim, adequado, não diria adequado, é suportável de ruído. Acima disso, já pode causar algum dano para a sua saúde. Depois da acústica, nós vamos falar sobre as cores. As cores devem ser o mais possível neutras. Se você ficar olhando para uma parede vermelha, uma cor quente, o tempo todo, como que você acha que você vai estar se sentindo no final do dia? Agitado, com certeza. Então nós temos nessa paleta várias cores que podem ser neutras, que pode causar uma certa diferenciação nas paredes, mas que não vão te cansar, que vão suavizar a tua paisagem, vai suavizar teu dia. Além das cores, a gente vai falar sobre ergonomia. A que distância está a tela do computador dos seus olhos? Em torno de 60 centímetros? Então até que tá bom. O ângulo de 10 a 20 graus? A tua cadeira, ela tem uma proteção lombar, na região lombar? O assento dela é regulável? O tecido, ele permite a perspiração, que é aquela transpiração que não é provocada por uma atividade física? Como é que você está se sentindo na sua cadeira? Ela está proporcional à sua dimensão, à sua estatura, né? O encosto tá legal? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa não percebe, a pessoa não sai do fisioterapeuta. Ela acaba um tratamento e começa o outro. Só que às vezes ela tem uma má postura, realmente. E às vezes é o mobiliário que não ajuda, que não está proporcional. Porque cada um tem uma estatura, um tipo físico que deve ser respeitado. Depois da ergonomia, nós vamos falar do contato com a natureza. Elemento fundamental para que você não tenha depressão, doenças psicológicas que podem ser agravadas se você perde esse contato com a natureza. Então, algumas plantas, a NASA fez um estudo na década de 90, elas filtram o ar. Porque a gente tem uma poluição interna dentro dos escritórios por causa dos benzenos, dos formaldeídos, que tem em tintas, em elementos de revestimento, em materiais de limpeza. Então, por exemplo, o lírio da paz, a era inglesa, a gérbera, a rafis, são plantas que filtram e purificam o ar. Além de você ter um contato visual com a natureza, que é um elemento fundamental na tua vida. Tem um livro que chama até Vitamina N, de tão importante que é esse contato com elementos naturais. Então você, através de uma planta que você coloca em cima da tua mesa, isso já vai te
dá um bem-estar maior, tá? Além de algumas até tiram um mofo da sala, tá? Como a era inglesa, né? De regiões que são mais sombrias. Depois dessa dica com as plantas, nós vamos falar da temperatura do ambiente. Tem uma norma que fala, a NR17, que tem que ficar entre 20 e 23 graus. E a quantidade de umidade em torno de, no mínimo, 40%. Logicamente que quando a gente faz essas assessorias nas empresas, a maior briga é entre o time, normalmente, das luluzinhas e dos bolinhas, né? Porque os homens gostam do ambiente mais gelado, as mulheres preferem uma temperatura mais amena. Então, a gente seguindo a norma, não vai ter esse problema. E a pessoa, de repente, pode trocar de lugar com o colega, onde tiver a incidência de ar frio, que gosta de uma temperatura mais baixa. De repente pode trocar a posição, a gente pode definir um novo layout. E agora, para fechar isso, a gente vai falar sobre a organização da sua mesa. A minha hoje está um pouco bagunçada porque eu peguei alguns elementos para mostrar para vocês. Então, além das plantas para te causar uma saúde mental melhor, filtrar o ar, te dar uma alegria, lembrar que a gente depende da natureza, a gente pode colocar um relógio analógico para a gente evitar de ficar olhando o celular. O celular é muito bom, a tecnologia é maravilhosa, só que de repente, às vezes, também causa um estresse na gente, né? Um copinho d'água para você lembrar de se hidratar, né? A água é um elemento super importante pra gente, um copo que você goste, que você segure com vontade, uma caneta que seja agradável. Você não precisa ter uma caneta que escreve mal, você pode ter uma caneta que você goste, coisas que realmente você ame na sua mesa, né? Mensagens positivas. Eu espero que essas dicas ajudem vocês a serem mais felizes e produzirem da melhor forma possível. Um abraço para vocês. Obrigada!